Olá, meus queridos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre um tema um tanto delicado e, ao mesmo tempo, polêmico. Qual é o tema? Nós vamos falar sobre o cristão e o dízimo. E nós começamos com esta pergunta: o cristão está obrigado a dizimar? O dízimo é um mandamento para a igreja? Em outras palavras, o dízimo, biblicamente falando, à luz da Bíblia Sagrada, o dízimo ele é um mandamento para a igreja? Se a resposta for sim, ou seja, se à luz da Bíblia Sagrada nós constatarmos que o dízimo é um mandamento para a igreja, então os cristãos estão obrigados a dizimar. Não é uma coisa voluntária. Tudo aquilo que é mandamento, que é ordem, é obrigação. Então, se o dízimo, a partir da Bíblia Sagrada, se pudermos constatar que o dízimo é um mandamento destinado para a igreja, então os cristãos estão obrigados a dizimar. Não existe essa conversa, o dízimo é voluntário. Não. Se é mandamento, não é voluntário. É obrigação do cristão dizimar. Ok, queridos? Mas todas essas questões nós vamos analisar aqui à luz da Bíblia Sagrada. Para quem realmente foi dado o dízimo? Ok? Então vamos começar daqui. O dízimo, ele faz parte de quê? O dízimo, ele faz parte da lei. Então grave bem isto aqui. O dízimo, ele faz parte da lei. Diga-se de passagem, da lei de Moisés. Certo? E uma vez que o dízimo faz parte da lei de Moisés, a lei de Moisés ela foi dada para quem? A lei de Moisés foi dada para os judeus, exclusivamente para a nação de Israel. Ok? Quero deixar isto bem claro, à luz da Bíblia Sagrada. A lei de Moisés, ou a lei de Deus, ela foi dada exclusivamente para a nação de Israel. Quero ler aqui, eu gosto sempre de provar a minha fala à luz da Bíblia Sagrada. Venham aqui comigo em Salmos. Salmos 47. O que diz aqui? Salmo 47, versículos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. O que o salmista está dizendo aqui? Que a lei, a palavra, ela foi dada exclusivamente para Jacó, para Israel. E esta lei que foi dada para Jacó, para Israel, ela não foi dada para as nações. Então nós começamos daqui logo. É importante a gente deixar bem claro logo este princípio, este ponto de partida, este primeiro ponto. O dízimo, ele faz parte da lei de Moisés. E a lei de Moisés foi dada apenas para a nação de Israel. Ok, queridos? Segundo, aqueles que dizem que nós estamos obrigados a guardar o dízimo, veja bem, há aqueles que dizem, não, mas está na Bíblia Sagrada, que nós devemos guardar, ou melhor, devemos dar o dízimo. Se eu tenho a obrigação de dar o dízimo, meus queridos, prestar bem atenção nisso aqui. Este é o segundo ponto que eu estou explorando. Se o cristão está obrigado a dar o dízimo, e o dízimo, de forma muito clara, é da lei, então o cristão ele está obrigado não somente a dar o dízimo, mas guardar tudo o que Moisés ordenou aos filhos de Israel. Repito, se o cristão está obrigado a dar o dízimo,
e o dízimo faz parte da lei, biblicamente falando é isso, então o cristão está obrigado a guardar a lei de Moisés. Porque o dízimo ele faz parte da lei. E a lei, ela deve ser guardada na sua inteireza, na sua íntegra. Vamos ver aqui Deuteronômio 27, 26. Deuteronômio 27, 26. Olha o que diz aqui Moisés. Ó. Maldito aquele que não confirmar as palavras aqui são os mandamentos, ó, desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Vou repetir, ó. Maldito aquele que não confirmar, em outras palavras, não guardar, não obedecer às palavras desta lei. Que lei? A lei de Moisés. Não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, meu irmão, preste bem atenção. Se você que prega a obrigatoriedade do dízimo para os cristãos, você diz que os cristãos devem dar o dízimo, devem dizimar, e você mesmo sabe, você concorda. Está escrito isso no Antigo Testamento, está escrito o dízimo, não só no Antigo Testamento, como no Novo, eu vou te mostrar. O dízimo, ele faz parte da lei de Moisés. E se ele faz parte da lei de Moisés, o cristão, já que ele está obrigado a dar o dízimo, ele está também obrigado a guardar a lei de Moisés. E uma vez que ele está obrigado a guardar a lei de Moisés, ele tem que guardar a lei de Moisés na sua íntegra. Vou ler mais um versículo aqui, ó. 28, capítulo 28, 1, 15. Ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ó, aqui não é só o dízimo não, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 15. Ó. Versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordena, que são as palavras da lei, que Moisés está transmitindo aos filhos de Israel, o que inclui os dízimos. Nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, para você, meu irmão cristão, você que diz que nós devemos guardar o dízimo, ou melhor, que nós devemos dar o dízimo, que nós devemos dizimar, que nós estamos obrigados a dizimar, eu quero dizer já aqui para você. Você já fez a sua circuncisão? Não, professor. Você está obrigado a se circuncidar. Por quê? Porque assim como o dízimo, que faz parte da lei, é obrigatório, a circuncisão também é obrigatória. Antes de você exigir os dízimos, antes de você pregar a obrigatoriedade do dízimo, o primeiro de tudo que você tem que fazer é se circuncidar. É isso que a lei exige. Outra coisa, você já guarda o sábado? Não? Pois você tem que guardar o sábado. Se você prega a obrigatoriedade do dízimo, pregue também a obrigatoriedade do Shabá. Pregue também a obrigação de se circuncidar. Você tem que guardar as luas novas, você tem que guardar certas festas. Ok? Você tem que ir em Israel pelo menos uma vez no ano. Ok? Você tem que ir lá em Israel no tempo das festas. 3 vezes no ano, todo varão comparecerá perante mim, diz o Senhor. É isto que exige a lei para celebrar as festas. Você tem que comparecer em Israel. Ok? Para aqueles que pregam que nós devemos guardar, ou melhor, que nós devemos dar o dízimo, que os cristãos estão obrigados a dar o dízimo, mas sendo que, de acordo com a Bíblia, o dízimo faz parte da lei, logo,
se você é obrigado a dar o dízimo, você também tem que pregar a obrigação de se guardar o sábado, de praticar a circuncisão. Enfim, você tem que começar a pregar a obediência de toda a lei. Se o dízimo é obrigatório, todos os outros mandamentos da lei são obrigatórios. Saiba disso, ok? Mas aí você pode dizer o seguinte, ó. Vamos aqui para o terceiro ponto. Um outro argumento. Não, professor, mas eu não guardo o sábado. Eu não pratico a circuncisão, porque está escrito que a lei foi abolida por Cristo, ou em Cristo. Romanos 10,4 diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meu querido, eu quero lhe dizer só uma coisa. Quando Paulo diz o fim da lei é Cristo, no grego nomos e no hebraico Torá, para a lei, quando Paulo diz assim, o fim da lei é Cristo, ele está incluindo os dízimos. Você sabia disso? Porque o dízimo, ele faz parte da lei, ou os dízimos fazem parte da lei, ou faziam parte da lei. Agora preste bem atenção, você argumenta, professor, eu não vou guardar o sábado porque foi abolido na morte de Cristo. Eu não vou praticar a circuncisão porque foi abolido na morte de Cristo. E por que, agora eu lhe pergunto, e por que o sábado, e por que você sabe que o sábado foi abolido na morte de Cristo? Por que você sabe que a circuncisão foi abolida na morte de Cristo? Por que você sabe que os sacrifícios e outros mandamentos foram abolidos na morte de Cristo? Porque eles faziam parte da lei, ok? Logo, a lei foi abolida na morte de Cristo. Se a lei foi abolida na morte de Cristo, raciocine comigo. Se a lei foi abolida na morte de Cristo e os dízimos fazem parte da lei, logo, os dízimos foram abolidos na morte de Cristo. É simples assim. Se eu posso argumentar que eu não estou obrigado a guardar o sábado, porque o sábado faz parte da lei, a circuncisão faz parte da lei, os sacrifícios fazem parte da lei, e sendo que eles fazem parte da lei e a lei foi abolida em Cristo, então eu não tenho obrigação de guardar o sábado e nem a circuncisão. Muito bem, você raciocinou corretamente. Falta você incluir os dízimos. Se o sábado foi abolido e é da lei, a circuncisão foi abolida, é da lei, pois os dízimos também não podem permanecer, porque é da lei. Tudo que é da lei foi abolido ali por Cristo, na sua morte. Repito, toda a lei, não apenas uma parte, eu quero que você entenda isso. Toda a lei, ela foi abolida na morte de Cristo. Leia Efésios 2, 14 e 15, leia Colossenses 2, 16 e 17. E leia Romanos 10 e versículo 4. Todas estas passagens mostram que a lei foi abolida. A lei. Paulo jamais diz, certos mandamentos da lei foram abolidos em Cristo. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele diz que a lei, a Torá, nomos, foi abolida. Cristo é o fim da lei. Se Cristo é o fim do sábado, é o fim da circuncisão, é também o fim dos dízimos. Mas o que é isso? Você sabia que Cristo é o fim também do sacerdócio levítico? Vamos já entrar nessa questão. Vamos lá. Quem está... os dízimos foram outra coisa. De acordo com a lei. Vamos lá. De acordo com a lei. Os dízimos foram entregues para quem? Ora, de acordo com a lei, os dízimos foram entregues para os levitas. Aí eu pergunto, meu irmão, você que cobra os dízimos, você é levita? Você é sacerdote? Você é levita? Para você ser um levita, a primeira exigência, sem variação, é que você seja um israelita de sangue, descendente mesmo de Abraão. Se você não é um descendente de Abraão, começa logo daqui. Os dízimos não foram entregues na sua mão.
Mas não basta ser apenas um descendente de Abraão. Não deve ser apenas um judeu. Tem que ser um levita. Porque os dízimos foram entregues para uma tribo, a saber, para a tribo de Levi. Foi aos levitas que os dízimos foram confiados. Vou ler isso aqui para você. Números 18, capítulo 18, o que diz aqui? 18, 21. Vamos lá aqui. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Versículo 24, o que diz? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Versículo 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Está bem aqui? Os dízimos foram entregues para quem? Para os filhos de Levi. Levi era uma das 12 tribos de Israel. Ok? Você não é um levita. Então, os dízimos não foram entregues para você. Ok? É simples assim. Você é levita, você não é levita. Então, você não pode estar cobrando os dízimos. Outros dízimos foram dados apenas para a tribo de Levi, e a tribo de Levi era uma das tribos de Israel. Ok, meus queridos? Outra coisa que nós devemos comentar aqui. A lei é uma unidade. Se você prega obediência a certos mandamentos, mas diz que outros não são obrigatórios, você está violando a lei. Se você diz devemos cumprir o mandamento referente aos dízimos, se você prega que o dízimo é obrigatório, mas se por outro lado você ensina que não é obrigatório a guarda do sábado, não é obrigatório a circuncisão, você está violando a lei. Ok? Por quê? Porque a lei ela é uma unidade. Está escrito em Tiago 2,10. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Mateus 5, eu vou ler aqui de memória, Mateus 5, 17, Cristo diz, não cuideis que vim abrogar a lei os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Ok? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir será considerado grande no reino dos céus. Então aqui Cristo está ensinando obediência a toda a lei. Se você argumentar para mim e dizer, professor, mas Cristo mandou guardar o dízimo, mandou que se deu o dízimo, lá em Mateus 23, 23, ele disse, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Sim, mas vocês desprezam o mais importante, a justiça, a fé e o amor. Vocês devem fazer estas coisas o quê? Dar o dízimo, sim, sem omitir aquelas. Ou seja, você vai trazer esse texto para mim, de Mateus capítulo 23, 23, e também tem Lucas 11, 42, e você vai dizer, professor, Jesus, nós damos o dízimo porque Jesus mandou. Ok? O mesmo Jesus que mandou dar o dízimo, porque ele ali, quando ele deu aquele mandamento, ele estava confirmando o que Moisés disse em Deuteronômio 27, 26, Deuteronômio 21, 1, versículo 15. Jesus não poderia falar diferente de Moisés. Jesus ainda não tinha morrido. Lembre-se disso. Quando Jesus mandou aos fariseus que dessem o dízimo, que dizimassem, que praticassem o mandamento do dízimo, Jesus ainda estava vivendo como um judeu. Ele estava debaixo da lei. Ele estava sujeito à lei
ele como um grande rabino, como um bom judeu, ele tinha que ensinar a obediência à lei. E lembre-se, se você levar por esse lado, não, mas eu tenho que cobrar os dízimos, eu tenho que dar o dízimo, eu sou obrigado porque Jesus mandou. Bom, pois aí você vai ter que cumprir não somente o mandamento em relação ao dízimo, mas você vai ter que cumprir toda a lei, porque Jesus mandou se guardar toda a lei. É só você ler em Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Jesus mandou cumprir todos os mandamentos da Torá. E ele não poderia ensinar diferente. Okay? Ele não poderia. Jesus, naquela palavra de Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, ali está incluindo o mandamento do sábado, da circuncisão, das luas novas, dos sacrifícios, enfim, tudo que Moisés escreveu, que é para os filhos de Israel guardarem, Jesus ali confirmou. Jesus, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: tudo que Moisés mandou guardar, vocês devem guardar. Então, se é para dizimar, guarde toda a lei de Moisés, porque Jesus mandou, ok, meu irmão? Agora, se você diz que devemos dizimar, mas outras coisas da lei não devemos fazer, você está indo de encontro à ordem de Jesus. Você está transgredindo a palavra, o mandamento de Cristo. Na verdade, você está transgredindo a lei. Ok? É isto aí. Vamos ver aqui. Quem está obrigado a pagar o dízimo também está obrigado a obedecer à lei de Moisés. Foi o que eu acabei de dizer aqui, ó. Malaquias 4,4 diz, ó: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe dei em Horebe. São mandamentos, juízos e estatutos para todo o Israel. Tá bem aqui, ó, Malaquias, ó. Malaquias capítulo 4, o que diz aqui, ó? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Lembra que no começo eu disse que o dízimo faz parte da lei e a lei foi dada apenas para a nação de Israel? Está bem aqui mais um versículo dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Então, os dízimos eles foram dados apenas para a nação de Israel, e quem ficou na responsabilidade de cobrar os dízimos da nação de Israel foram os levitas. Ok, queridos? Vamos ver aqui. Devo dar o dízimo porque Jesus ordenou. Já frisei essa parte, né? Se eu devo dar o dízimo porque Jesus ordenou, então eu devo também guardar toda a lei porque Jesus ordenou. Ok? Os dízimos foram entregues aos levitas, eu já li isso aqui, né? Malaquias capítulo. Eu vou ler bem aqui Malaquias, só para você ver. Malaquias é muito usado, pois vamos aqui contextualizar. Malaquias 2:1, o que diz aqui, ó? E agora, ó sacerdotes, ó sacerdotes. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Ou seja, o livro de Malaquias, meus irmãos, ele é voltado, ele é uma instrução para os sacerdotes e para os levitas. Ok? Guarde isso bem em mente. Versículos 4 a 8. O que diz aqui? Ó? Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com leveza, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temessem. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes, que ele está falando para uma outra geração, mas vós vos desviastes do caminho, ou seja, da lei. A muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu li isso aqui para você? Eu estou contextualizando. Quando nós lemos em Malaquias 3:10,
que diz, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso aqui é um mandamento dado para os levitas, ou seja, para a nação de Israel. Melhor dizendo, isso aqui é um mandamento dado para a nação de Israel, e a nação de Israel deveria levar os dízimos aos levitas, e os levitas levariam os dízimos à casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? No templo dos judeus. Este templo, no momento, não existe mais. Ok? Este templo, repito, no momento não existe mais. Mas lembre-se, os dízimos foram dados para os levitas. E os levitas cobravam os dízimos de quem? Das nações? Não, da nação de Israel. Ok, queridos? Se você gostou deste esclarecimento, ok, você dê um like aí, um joinha. Se você quiser fazer algum comentário, ok? Só recapitulando, os dízimos fazem parte da lei e a lei foi dada apenas para a nação de Israel. Se eu tenho obrigação de dizimar, eu também, da mesma forma, tenho obrigação de guardar o sábado, circuncisão, enfim, eu sou obrigado a guardar todos os mandamentos escritos na lei de Moisés. Se eu sou obrigado a dizimar, eu também sou obrigado a guardar tudo que Moisés ordenou. Agora, se eu argumento, não, mas a lei de Moisés foi abolida na morte de Cristo, eu não tenho obrigação de guardar o sábado, eu não tenho obrigação de circuncidar. Da mesma forma, se eu não tenho obrigação para isso, eu também não tenho obrigação de dar o dízimo. Por quê? Simples, porque a lei de Moisés foi abolida e os dízimos faziam parte da lei de Moisés. Se a lei de Moisés foi abolida, a lei referente ao dízimo também foi abolida. Se a lei do dízimo foi abolida, eu não tenho obrigação de dar os dízimos, ok? Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.